Olá, meu caro internauta, eu sou o professor Adriano. Vamos ficar agora juntos nessa grande parceria entre o Farias Brito e Agora Eu Passo no Estude para o Enem. Bom, eu fico com vocês com a parte de geografia e vamos trilhar o caminho da geografia. Vamos falar dos aspectos mais importantes que envolvem o nosso país e o nosso mundo. Vamos começar exatamente hoje com a aula que vai falar sobre os aspectos gerais do nosso país. Localizamos aqui na tela exatamente o nosso país. Bom, o nosso aluno ele sabe que o Brasil hoje tem uma dimensão territorial de 8.547.000 km². Contudo, se o aluno tiver em casa material um pouco mais antigo, já desatualizado, ele verá que nem sempre foi assim. O Brasil tinha no passado 8.500.000 km². O que aconteceu? O nosso país ele aumentou de dimensão por conta de quê? Porque deixa eu localizar aqui. Durante os anos 70, exatamente 70 a 85, o nosso país fez um ambicioso projeto com o nome de Projeto Radan Brasil, o Radan da Amazônia, onde um avião como esse que você está vendo aqui, ele passou 15 anos sobrevoando o nosso país tirando fotos. Cada foto aérea que esse avião tirava cobria uma área de 27 km². Depois daí, a nossa dimensão territorial foi ampliada, nós aumentamos cerca de 36.000 km². E com isso, o nosso país, que já era grande, passou a ser ainda maior. Nós vamos lembrar que o nosso país tem uma dimensão gigantesca, né? Somos a 5ª maior nação de dimensão territorial. Mas a gente tem que fazer sempre uma consideração, que maior do que o nosso país só temos quem? A gigantesca Rússia, com 17 milhões de km², que à época, quando ela foi bem maior, quando ela foi a União Soviética, tinha 22 milhões de km². Nós podemos destacar o segundo lugar, que está com o Canadá, com 9,9 milhões de km². O terceiro lugar, nós temos a China, com 9,5 milhões de km². Temos os Estados Unidos, com 9,3, e o Brasil é a 5ª nação em dimensão territorial. Mas é bom que a gente ainda faça uma outra consideração. Vejamos aqui no mapa o que acontece. Se o caro aluno perceber, a dimensão territorial dos Estados Unidos é menor do que a do Brasil, porque se você olhar de forma contínua, de forma junta, você vai ver que os americanos têm apenas 7,8 milhões de km². Eles vão nos passar por conta de quê? Por causa de suas possessões. Nós podemos destacar uma possessão, que é no caso o Havaí, um grande arquipélago com mais de 100 ilhas, e outra possessão muito grande, que estamos falando de quem? O aluno sabe exatamente de quem? Do Alasca. O Alasca ele foi comprado da Rússia em 1867 pela bagatela de apenas 7 milhões de dólares. E somente o Alasca tem uma dimensão de 1,7 milhões de km². Então, com ele, os americanos passam exatamente o Brasil. Então, nós somos a 4ª nação do mundo em terras contínuas e somos a 5ª nação em terras descontínuas. Mas é bom também o aluno saber que esses dados são puramente ilusórios, que uma nação não pode contar com área que jamais ela poderá ocupar. Porque aí vem à nossa cabeça um outro conceito bastante importante na geografia que vamos localizar exatamente aqui nessa imagem. O conceito de área ecúmena e área anecúmena. E vamos lembrar que uma área ecúmena é uma área que dispõe de potencial de ser ocupada. É uma área que favorece a ocupação. Por exemplo disso, uma planície, um vale hidrográfico. E nós podemos falar que uma área anecúmena é uma área que não dispõe de elevado potencial de ocupação. Uma grande montanha ou um grande deserto. Se o cara aluno perceber exatamente o nosso mapa aqui, ele vai ver que países de dimensão continental, como a Rússia e o Canadá, possuem áreas nas fraldas boreais, uma área bastante inóspita que desfavorece a ocupação. Você verá que grande parte do Canadá está no círculo polar ártico, assim também como a Rússia. Uma consideração acerca desse assunto. Essa área que é uma área inóspita, que eu volto a frisar que é uma área anecúmena, né? Mas com o aquecimento global, grande parte das fraldas boreais poderão agora se tornar regiões ecúmenas. E com isso, já começou um grande conflito diplomático entre as nações que possuem as fraldas boreais, como os países nórdicos, a Rússia, o Canadá e os Estados Unidos, que brigam, reivindicam possessões, porque se até então essa área ninguém poderia ocupar, agora já com o aquecimento global, com o tempo, uma grande quantidade de recursos minerais poderá agora ser explorada dessa região. Nós sabemos também que a China é uma nação de grande dimensão territorial, mas a China possui grande parte do seu território marcado por deserto, como o deserto de Gobi, e grandes montanhas. Você tem ideia, a China possui apenas 16% de áreas agricultáveis. Hoje esse país está até interferindo na geopolítica do alimento, porque a China está hoje arrendando terras em 17 países da África.
Se nós somarmos a área que a China já tem arrendada na África, já é maior do que muitos países europeus. Arrenda para quê? Para plantar soja e alimentar a sua população. Então, com isso eu estou dizendo que entre os países de grande dimensão territorial, o Brasil é a única nação continental a ter uma superfície totalmente ocupável, já que nós não temos deserto em nosso país. A gente vai lembrar que deserto é uma área onde a pluviosidade ela é inferior a 500 milímetros. Em nosso país não há deserto, em nosso país não há estepes frias, em nosso país não há grandes montanhas, o que faz do Brasil a única nação de dimensão continental a ser totalmente ocupável. Uma outra coisa a falar do Brasil, a gente agora vai localizar o Brasil, localizado de forma geográfica, tudo bem? Então vamos localizar aqui o Brasil na América do Sul. Outra coisa que eu acabei esquecendo. O nosso país, que era um país grande, tornou-se ainda maior. Isso por quê? Porque a ONU oficializou que grande parte do Oceano Atlântico pertence ao Brasil, a 200 milhas náuticas. E com isso, o Brasil ele passa de uma dimensão de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, passa a mais de 12 milhões por conta de quê? Da Amazônia Azul. A relação que se faz com a Amazônia Azul se faz também com a Amazônia Verde, porque em tamanho elas se parecem, né? E também em biodiversidade a gente sabe que o mar é mais rico que o continente. Muitos falam até que o homem conhece muito mais a Lua do que os oceanos e mares. Você tem ideia? A cada 4 seres vivos que habitam a Terra, 1 no continente, 3 estão nos mares e oceanos. Então essa vasta porção do oceano, com o nome de Amazônia Azul, nos pertence. E quanto mar nos pertence? Se você olhar exatamente aqui a nossa imagem, você verá que nós temos 3 áreas diferentes, né? Nós temos a primeira, que é o chamado mar territorial. São as 12 milhas náuticas que, exatamente, para que qualquer embarcação possa adentrar, um avião possa sobrevoar, tem que pedir autorização, já que essa parte é o Brasil, né? Nós temos depois a chamada zona contígua, que essa zona ela vai de 12 até 24 milhas náuticas. Aí qualquer embarcação pode passar, mas o Brasil, caso queira, pode exercer a sua soberania. Mas de 24 até as 200 milhas, o que é que nós temos? A zona econômica exclusiva. Qualquer embarcação pode passar por essa região, qualquer aeronave pode sobrevoar, mas os recursos que estão aí somente ao Brasil pertencem. Grande parte da camada pré-sal está exatamente aí nas 200 milhas. E hoje o nosso país está reivindicando uma área maior, uma área com mais de 900 mil quilômetros quadrados. E com isso, o nosso país vai ter uma dimensão bem maior do que hoje já possui. Agora sim, vamos localizar o Brasil na América do Sul. Vamos lembrar que o nosso país está localizado em um subcontinente que é a América do Sul, e essa América do Sul ela tem, na verdade, uma subdivisão. Nós podemos perceber essa porção aqui com o nome de... Nós podemos perceber essa América do Sul com o nome de quê? De América do Sul Setentrional, onde vai encontrar países como a Guiana e o Suriname. Nós podemos encontrar essa América do Sul aqui com o nome de quê? De Platina, onde estão países como a Argentina, que mais? Uruguai e o Paraguai. E temos essa América do Sul com o nome de Andina. O nosso país é uma nação tão grande que ocupa ao mesmo tempo 2 porções. A porção centro-oriental da América do Sul. Somos uma nação tão grande, ocupamos 47% da América do Sul, ocupamos 20% do continente americano e 5,7% dos continentes. Somos, de fato, uma nação continental, né? Vamos lembrar que aqui temos fronteira com todos os países, exceto com o Chile e o que mais? E com o Equador. A maior fronteira que temos, exatamente, você pode perceber aqui, ó, exatamente com a Bolívia e a menor com o Suriname. Agora, outra localização que há de ser feita é chamada localização astronômica. Essa localização é bem mais precisa, como vamos já ver onde está localizado o Brasil no mundo. Mas vamos lembrar que o nosso país, ele vai ocupar simultaneamente, um minutinho aqui, o nosso país ele vai estar localizado simultaneamente na seguinte parte do mundo. E vamos perceber que o nosso país ocupa de forma simultânea 3 hemisférios. Ele ocupa, como nós podemos perceber, parcialmente o que? O norte da Terra, vou frisar, ocupamos parcialmente o norte da Terra, né? Ocupamos também grande parte, né, aqui do nosso país está no hemisfério sul do planeta. Estamos também 100% do lado ocidental. Então vamos repetir isso aqui. A nossa localização astronômica é a seguinte: somos cortados ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico Capricórnio. Isso aqui nos faz ser um país tropical. Se nós pegarmos, né, e se analisarmos melhor essa imagem, nós podemos perceber o seguinte, ó, que cerca de 7% do território brasileiro está sobre a linha do Equador e 93% está abaixo da linha do Equador. É bom saber também o seguinte, né? E dessa forma, com essa localização, somos um país tropical.
Porque se bem aqui assim, como o aluno pode perceber, passa a linha que é o trópico de Capricórnio, exatamente aqui, vamos perceber que cerca de 92% do nosso país, ele está onde? Ó? Está na região tropical da Terra, região essa que está entre o trópico aqui, o trópico de Câncer e Capricórnio. E apenas 8% do Brasil está na região com o nome de subtropical ou extratropical. Isso nos faz ser um país tropical. A gente vai lembrar também que durante muito tempo a tropicalidade foi mal entendida, né? Devido ao determinismo geográfico, se imaginava que tropicalidade significa subdesenvolvimento. Claro que não. Nós sabemos que o subdesenvolvimento é uma questão econômica, é uma questão cultural, uma questão social. Bem, então se a tropicalidade não nos faz ser pobre, o que é que ela nos implica? Bem, se somos um país tropical, temos elevadas temperaturas. A média térmica do mês mais frio aqui na parte tropical do Brasil é superior a 20 graus. Se somos um país tropical, somos um país marcado por elevada umidade. Aqui nós sabemos que é a região mais úmida da Terra, exatamente onde está o Brasil, perfeito? E se temos as duas coisas, e se temos elevada umidade e elevada temperatura, temos elevada biodiversidade. É bom frisarmos que o Brasil não é um país biodiverso, o Brasil é um país megadiverso. Muitos dizem, né, que se você for nessa parte aqui, que é a chamada Zona Temperada Norte, você vai encontrar míseros 60 tipos de plantas, mas se você for na região amazônica, região norte do país, e pegar um hectare, que é um espaço semelhante a um campo de futebol, você poderá encontrar até 300 tipos de planta diferentes. Se o Brasil é um país megadiverso, é também um país que mais sofre com ataque de biopirataria. A gente vai lembrar que biopirataria é o roubo de animais, é o roubo de vegetais, é o roubo do patrimônio genético e do conhecimento ancestral. Esse termo ele nasceu exatamente aqui no Brasil, na chamada ECO 92, quando a ONU decidiu que os recursos naturais só pertencem aos países onde eles estão inseridos. Então, se o Brasil é um país megadiverso, é o país mais megadiverso do mundo, é a nação que mais sofre ataque por conta de biopiratas. A ciência já dá conta que já são mais de 250 produtos que foram biopirateados do Brasil e foram patenteados em outras nações, em particular nas nações desenvolvidas, né? Bom, nós já fizemos a localização geográfica do Brasil, que é exatamente onde? No subcontinente, que é a América do Sul, na porção centro-oriental. Fizemos a localização astronômica do Brasil, que é cortada ao norte pelo trópico, cortada ao norte pelo Equador e ao sul pelo trópico de Capricórnio. Vamos agora falar um pouco mais dos aspectos gerais que envolvem o Brasil. Bom, é bom que o aluno saiba também o que são pontos extremos. Pontos extremos são acidentes geográficos, são vales, são colinas, são rios que estão mais distantes do centro do nosso país. É bom que nós também temos a noção de que estão esses pontos extremos. A gente vai lembrar que o ponto extremo do Brasil, o ponto mais ao norte, ele está exatamente aqui, ó. Você vai encontrar no estado aqui, ó, de Roraima, esse local que vai estar a 5 graus de latitude norte, com o nome de Monte Caburaí. O Monte Caburaí é uma serra que está na posição mais ao norte do país e é o nosso ponto extremo mais ao norte do país. Se o Caburaí é o ponto mais ao sul, esse ponto aqui com o nome de Arroio Chuí é o acidente geográfico mais ao sul do país. O que é o Arroio? É um riacho que está no Rio Grande do Sul, fronteira com o país vizinho que é o Uruguai. O ponto extremo do Brasil mais a leste, você vai perceber, é exatamente aqui, ó. Aqui está a chamada Ponta de Seixas. A Ponta de Seixas, que fica no Cabo Branco, no estado da Paraíba, é a primeira parte de toda a América que vê o sol nascer. O sol vai nascer na Paraíba e 4 horas depois é que ele vai nascer no estado do Acre, exatamente em outro ponto extremo, exatamente aqui, no Vale do Rio Moa, que é a Serra da Condamana. Então, no passado, muita gente falava, eu conheço todo o Brasil, eu conheço o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Não é mais assim. Vamos lembrar que o rio Oiapoque é o rio que está exatamente no estado do Amapá. Esse não é o ponto mais extremo do nosso país, não. O que aconteceu? O Radam Brasil encontrou um ponto, que é a nascente do rio Alhã, que é o Monte Caburaí, que está a 5 graus norte, e esse é, com certeza, sem dúvida, o acidente geográfico mais ao norte do país. Então, vamos aqui recapitular, né? Vamos não só recapitular, mas vamos também mostrar quais são esses locais, ó. Você vê exatamente nesse ponto, esse que é o Monte Caburaí, que é o acidente geográfico mais ao norte do país. Você vê exatamente aqui, deixa eu localizar melhor, você vê aqui esse que é o chamado Arroio Chuí, que é o acidente geográfico que está mais ao sul do Brasil, a 33 graus latitude sul. Você tem aqui
a chamada Ponta de Seixas, que está na Paraíba, que é o acidente geográfico que está mais a leste do país, e no extremo oeste está o quê? Essa que é a Serra da Contamana, perfeito? É bom saber também que, além de tudo isso, o nosso país é um país equidistante. O que quer dizer isso? Porque apesar do nosso país ter um formato irregular, formato de um triângulo invertido, nós somos um país equidistante, porque se nós somarmos a distância desse ponto mais ao norte, que já falamos que é o Monte Caburaí, ao sul, que é o Rio Chuí, nós temos uma dimensão, como você percebe aqui, de 4.394 quilômetros, enquanto que a distância leste-oeste do país, ou seja, de Ponta de Seixas até a Serra da Contamana, nós temos cerca de 4.319. Então, o Brasil é, na verdade, uma nação equidistante. Equidistante por quê? Porque a distância entre os pontos extremos, ela se equivale. Então, vamos então um pequeno resumo aqui do que nós falamos hoje sobre os aspectos gerais que envolvem o nosso país. Bom, nós falamos o seguinte, que o Brasil é a quinta maior nação do mundo em dimensão territorial, mas é bom que a gente faça aquela separação. Somos a quinta nação em terras totais, mas em terras que são contínuas, somos a quarta nação. Nós falamos também que não importa uma dimensão ser tão grande, se essa dimensão não pode ser de fato aproveitada. Por quê? Nós falamos que existem dois conceitos básicos em geografia. Áreas que são áreas ecúmenas e áreas que são anecúmenas. Porque vamos lembrar, a gente lembra que uma área ecúmena é uma área que possui potencial de ser ocupada. Já uma área ecúmena tem um baixo potencial de ocupação. Vimos que países grandes, que possuem terra nas fraldas boreais, como a Rússia, Canadá e Estados Unidos, grande parte dessa região é uma área inóspita, é uma área anecúmena, mas é bom que o aluno saiba o seguinte, que o aquecimento global, ele poderá reduzir dessa região a temperatura, aliás, aumentar dessa região a temperatura, fazendo com que uma área anecúmena torne-se uma área habitável. Nós falamos também que o nosso país aumentou de tamanho. Isso por quê? Porque foi oficializado pela ONU, a Comissão de Direitos sobre o Oceano, sobre os mares, que o nosso país agora passa a ter cerca de 4 milhões de quilômetros a mais, exatamente onde? Na chamada Amazônia Azul. Vale lembrar que a Amazônia Azul é uma vasta porção do oceano, uma vasta porção riquíssima que só cabe de fato ao Brasil, onde estão as famosas 200 milhas náuticas. Nós falamos também hoje a respeito do Brasil, da localização geográfica do Brasil, que é exatamente na porção centro-oriental da América do Sul. Temos fronteira com todas as nações da América do Sul, exceto com Chile e com Equador. Nós também localizamos o Brasil no mundo, né? Falamos que o nosso país está simultaneamente em três hemisférios. Estamos parcialmente ao norte, estamos quase totalmente ao sul, mas estamos totalmente na porção ocidental do planeta. Vamos lembrar que a linha que é o Equador corta a porção norte do país e ao sul o Trópico Capricórnio corta estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. E terminamos falando a aula de hoje a respeito de quê? A respeito dos nossos pontos extremos que o nosso aluno conseguiu visualizar. Exatamente aqui no norte temos um monte que é o monte o quê? Caburaí, perfeito? Ao sul encontramos esse que é o Rio Chuí. A leste essa que é a chamada Ponta de Seixas e a Serra da Contamana, nascente do Rio Moa, exatamente no Acre. Agora, o mais importante do nosso encontro hoje foi saber que a tropicalidade não significa subdesenvolvimento. Durante muito tempo isso significou, mas hoje não. Vamos lembrar que se o Brasil é um país tropical, o que é que temos? Elevadas temperaturas e elevada umidade. Isso faz com que o Brasil seja um país marcado por elevada biodiversidade, seja uma nação diversa. Mas, infelizmente, grande parte desse patrimônio genético é perdido devido ao quê? À biopirataria. Então, meus queridos, até a próxima, até o próximo encontro com a Geografia do Brasil.